Atenção para o toque de 5 segundos para mais uma transmissão ao vivo. Bom dia. Estamos iniciando o Espiritismo está no ar. E a partir deste momento, você sintoniza com vibrações de paz, de luz, de harmonia, que passam a lhe envolver e a toda a sua família. Trouxemos para a abertura do programa desta manhã a mensagem A Retribuição, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier e que faz parte do livro Fonte Viva. Destacamos da mensagem o texto a seguir. Se deixaste, por devoção a Jesus, os laços que te prendiam às zonas inferiores da vida, recorda que por felicidade tua recebeste do céu a honra de ajudar, a prerrogativa de entender e a glória de servir. Vencemos em companhia dele para nos fazermos irmãos de quantos nos partilham a experiência, guardando a obrigação de ampará-los e ser-lhes úteis. Acompanhemos agora momentos de reflexão. Bom dia a todos, que a doce paz de Jesus envolvam os nossos corações em muitas bênçãos de luz e de muita paz. André Luiz, no livro Sinal Verde, na mensagem de número 31, nos convida a refletir sobre notas breves. Não perca tempo, não fuja ao dever. Respeite os compromissos. Sirva quanto possa. Ame intensamente. Trabalhe com ardor. Ore com fé. Fale com bondade. Não critique. Observe construindo. Estude sempre. Não se queixe. Plante alegria. Semeie a paz. Ajude sem exigências. Compreenda e beneficie. Perdoe qualquer ofensas. Atenda à pontualidade. Conserve a consciência tranquila. Auxilie generosamente. Esqueça o mal. Cultive sinceridade, aceitando-se como é e acolhendo os outros como os outros são, procurando, porém, fazer sempre o melhor ao seu alcance. Vamos agora para o momento Agenda, trazendo notícias do movimento espírita. Continuamos divulgando o grande evento, o 20º semestre, Seminário e Simpósios Espíritas de Pernambuco, que será no Centro de Convenções Teatro Guararapes, em Olinda, com o tema central O Amor que Transforma os Caminhos para a Superação das Dores do Mundo. Durante os dias 31 de julho a 2 de agosto. E tem já presenças confirmadas de Alberto Almeida, Ana Teresa Camasmie, André Trigueiro, Clóvis Nunes, Denise Lino, Elias Inácio, Rossandro Klingey, Rodrigo Salles, Tiago Brito. Lembrando que até o dia 31 deste mês, os ingressos custam R$ 160, adquirindo aqui em Caruaru, tanto na AME, na Associação Municipal Espírita de Caruaru,
quanto na Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. E esse evento, lembrando sempre, ele, ao mesmo tempo, tem toda a sua renda direcionada para os custos da realização e para a fabricação da pomada Vovô Pedro, que é distribuída em diversas instituições espíritas em nosso estado e estados do Nordeste, através do Grupo Espírita Seara de Deus, totalmente gratuita. E agora acompanhemos o Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Não julgueis, para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não julgueis, a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado. Disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há quem não necessite para si próprio de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo de que nos absolvemos. Antes de profligarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. O reproche lançado à conduta de outrem pode obedecer a dois móveis: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Não tem escuta nunca este último propósito, porquanto, no caso, então, só há maledicência e maldade. Primeiro, pode ser louvável e constituir mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque um bem deverá daí resultar, e porque, a não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante? Importa, pois, não se tome em sentido absoluto este princípio. Não julgueis se não quiserdes ser julgado. Porquanto a letra mata e o espírito vivifica. Não é possível que Jesus haja proibido se profligue o mal, uma vez que ele próprio nos deu o exemplo, tendo feito até em termos enérgicos. O que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Torna-se alguém culpado daquilo que condena noutrem e abdicar dessa autoridade. É privar-se do direito de repressão. A consciência íntima ao demais nega respeito e submissão voluntária àquele que, revestido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe o encargo. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que igualmente ressalta das palavras de Jesus. E agora acompanhemos onde encontrar uma instituição espírita. CEDEJA, Centro de Estudos e Difusão Espírita Joana de Ângeles, localizado na Rua Marechal Castelo Branco, número 115, bairro Heliópolis, em Garanhuns. Palestras públicas quintas às 7h30 da noite.
SEDEC, Centro Espírita Deus, Amor e Caridade, localizado na rua Amauri de Medeiros, número 87, bairro Heliópolis, também em Garanhuns. Palestras públicas sextas, às 6h30 da noite e aos sábados, às 11 horas da manhã. Agora vamos para a questão de O Livro dos Espíritos. Questão 987. Que sucede ao homem que, não fazendo o mal, também nada faz para libertar-se da influência da matéria? Resposta dos Espíritos. Pois que nenhum passo dá para a perfeição, tem que recomeçar uma existência de natureza idêntica à precedente. Fica estacionário, podendo assim prolongar os sofrimentos da expiação. Agora vamos para o momento Espiritismo na Bíblia. No Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 15, lemos: A vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. O Espírito Emmanuel comenta essa passagem bíblica ao nos trazer a mensagem Bens Externos, que faz parte do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ele assim nos escreve: A vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. A palavra do Mestre está cheia de oportunidade para quaisquer círculos de atividade humana em todos os tempos. Um homem poderá reter vasta porção de dinheiro, porém, que fará dele? Poderá exercer extensa autoridade. Entretanto, como se comportará dentro dela? Poderá dispor de muitas propriedades. Todavia, de que modo utiliza os patrimônios provisórios? Terá muitos projetos elevados. Quantos edificou? Poderá guardar inúmeros ideais de perfeição, mas estará atendendo aos nobres princípios de que é portador? Terá escrito milhares de páginas. Qual a substância da sua obra? Contará muitos anos de existência no corpo. No entanto, que fez do tempo? Poderá contar com numerosos amigos. Como se conduz perante as afeições que o cercam? Nossa vida não consiste na riqueza numérica das coisas, e graças às aquisições nominais e títulos exteriores. Nossa paz e felicidade dependem do uso que fizermos, onde nos encontramos hoje, aqui e agora, das oportunidades e situações e favores recebidos do Altíssimo. Não procure amontoar levianamente o que detens por empréstimo. Mobiliza com critério os recursos depositados em tuas mãos. O Senhor não te identificará pelos tesouros que ajuntaste, pelas bênçãos que retiveste, pelos anos que viveste no corpo físico. Reconhecer-te-á pelo emprego dos teus dons, pelo valor de tuas realizações e pelas obras que deixaste em torno dos próprios pés. E agora, novamente acompanhamos endereços de instituições espíritas em nossa região. Seara Espírita Caridade, localizado na rua Antônio Penante, número 470, bairro Santo Amaro, em Garanhuns. Reuniões públicas quartas às 8 horas da noite. Seara Espírita Chico Xavier, localizado na rua Manuel Cipriano da Cruz,
também em Garanhuns, reuniões públicas sábados, às 3 horas da tarde. Agora vamos para a segunda parte do nosso programa. Primeiro, agradecendo à Web Rádio Portal da Luz, que está fazendo essa transmissão, e aos demais canais, amigos parceiros. Agradecemos a Jesus por mais uma oportunidade de estarmos aqui neste domingo, nessa manhã tão maravilhosa, hoje com um solzinho aqui em Caruaru, né, Soares? É verdade, um friozinho. Bom, É, queremos reforçar o convite a esse grande evento em nosso estado e diríamos em nossa região, que é o CIMESP. Passou 2 anos interrompidos, não houve o evento, e esse ano volta. É um momento não só rico de informações, de grandes palestrantes do movimento espírita, mas, sobretudo, de confraternização, de encontro de trabalhadores, de frequentadores dos centros espíritas, que de diversos estados estarão presentes no evento. Então, adquira seu ingresso, R$ 160, à venda na AME, no Bezerra de Menezes, aqui em Caruaru, e você pode participar, e temos certeza, é um evento marcante, já estivemos na grande maioria das edições desse evento, desde quando ele surgiu, e podemos deixar aqui o nosso atestado referente a isso. Silmara, dê uma olhada aí como está o nosso chat, se já temos mas alguma pergunta. antes, Soares, antes a gente tem um Sim, recadinho, justamente um convite especial do palestrante, ele é sociólogo, né, Elias Inácio Moraes, que vai reforçar esse convite. ESP representa ótimo. uma pausa nas nossas correrias para a gente respirar um pouco mais de espiritualidade, realinhar entendimentos, redefinir propostas de vida e de ação na vida. Para quem não conhece, o CIMESP já é um evento consolidado em Pernambuco. É um simpósio de estudos e práticas espíritas que já vai para o seu 20º evento. Para esse ano, o CIMESP traz uma proposta temática muito interessante, dividida em 3 blocos: amor que transforma, amor que acolhe e amor que liberta. Nesse último bloco estaremos a Ana Tereza, o Rodrigo Salles e eu, dialogando a respeito dessa proposta transformadora que é o Espiritismo. O meu tema será o Espiritismo e sua proposta de transformação social. Se você ainda não se inscreveu, que tal tirar 3 dias para estar conosco naquela terra linda que é o estado de Pernambuco? Olha aí que convite especial. Que tal todos nós nos reunirmos nesse evento tão extraordinário? Vamos então ao nosso bom dia de hoje, começando aqui com a Silvia Santos, que nos dá bom dia. Bom dia também a Carlos André, nosso amigo, trabalhador da fraternidade. Bom dia a todos, muita paz. Silvia também nos diz muita paz e luz, assim seja. O nosso amigo Edson, que fala através do seu canal, estudo do livro Nosso Lar. Olha aí uma oportunidade para estudarem as obras de André Luiz com o nosso amigo Edson. Bom dia, Jesus ilumine a consciência de todos nós, assim seja. Bom dia também a Maria Lúcia, nossa amiga, bom dia na paz de Jesus, assim seja. Josélio, nosso amigo, nos diz bom dia Josélio. Olha quem chegou por aqui, Soares, Isaac, Dionísio. Muito bom vê-lo ontem, viu? Foi muito bom. Bom dia a todos, que a paz de Jesus seja conosco, que assim seja. A Jeane Dark também nos dá bom dia, muito bom dia. Eita, que o povo está aqui presente. Olha, José Orlando, eu pensei que você não vinha hoje, meu amigo. Né? Sempre o primeiro a chegar. Que coisa boa, chegou. Bom dia a todos, paz e luz.
Olha, nossa amiga aqui, Edna Patrícia, com as suas meninas na barriga. Bom dia, Edna, bom dia as meninas, bom dia, Walter, bom dia a todos. Então, dado o nosso bom dia, Soares, ainda não chegou nenhuma pergunta por enquanto. Vamos então trazendo aqui uma pergunta referente aos temas da manhã de hoje, que é a seguinte: Soares, quais as consequências de nossa dedicação ao Evangelho de Jesus? Emmanuel nos apresenta essas consequências na mensagem A Retribuição, que está no livro Fonte Viva. E ele nos diz o seguinte: se nós deixamos por devoção a Jesus, por dedicação ao seu Evangelho, os laços que nos prendiam às zonas inferiores da vida, as consequências serão: para nossa felicidade, recebemos do céu a honra de ajudar, a prerrogativa de entender, a glória de servir. E é interessante aqui lembrarmos que nas obras espíritas que retratam a realidade da vida espiritual, como aquelas do Espírito André Luiz, Nosso Lar, né, Os Mensageiros, que faz parte daquele conjunto de livros da vida no mundo espiritual, como as obras de Manuel Filomeno de Miranda, deixa bem claro que os espíritos benfeitores que vivenciam um nível de paz, de felicidade, têm por característica ajudar, servir, auxiliar a outros espíritos em necessidade, encarnados ou desencarnados. Então, quando Emmanuel aqui lembra que as consequências da nossa dedicação ao Evangelho de Jesus é nos tornarmos instrumentos do bem em todo lugar, a qualquer momento. E perceber nessa ação nossa um nível de paz, de plenitude, de felicidade interiores que não seria alcançada de outro modo. Então, mais adiante, na mesma mensagem, Emmanuel acrescenta de que teremos a glória de servir e vencemos em companhia dele para nos fazermos irmãos de quantos nos partilham a experiência, guardando a obrigação de ampará-los e servi-los sempre. Então, meus amigos, a revelação espírita deixa bem claro: a felicidade verdadeira, a plenitude que aguardamos conquistar, está plenamente associada à vivência e à prática do bem, aqui na Terra e fora da Terra. Silmara, se desejar acrescentar, depois volta a dar uma olhada aí como está o nosso chat. É dedicar-se ao Evangelho, é dedicar-se à conquista da nossa felicidade, né, Soares? É buscar conquistar realmente as virtudes. E aí eu me lembro, sempre quando fala do Evangelho, Soares, eu me lembro de Alcione. E o padre, né, que ela, em conversa com o padre Damiano, uma das encarnações de Emmanuel no livro Renúncia, que é um livro, gente, quem não leu, procurem ler. É um livro extraordinário, um exemplo realmente de renúncia, um dos maiores exemplos de perdão, né, Soares?
e nos traz muitas, muitas lições, é de emocionar muito, é de tocar o nosso coração. E a forma com que ela e o Padre Damiano fala sobre o Evangelho traz para nós, né, essa importância de nos dedicarmos ao Evangelho, né, que é preciso ser conhecido, que é preciso ser estudado, que é preciso ser meditado, né, sentido em nosso coração, sentir as palavras, sentir que Jesus está falando para nós e nos colocar na vivência do Evangelho, porque é assim que a gente conquista a nossa felicidade, inclusive ainda neste mundo físico, que é aquele sentimento de paz que nos chega, aquela serenidade que vai, né, acalmando, acalentando o nosso coração. Então a gente vai conquistando a nossa felicidade possível, né, Soares, ainda aqui encarnados neste mundo, não é? Então, Soares, ainda não surgiu nenhuma pergunta, o pessoal acho que está dormindo ainda, Soares, não quer fazer pergunta. Vamos lá. Vamos para mais uma Soares, a questão. expressão atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado, nos leva a quais deduções? Essa expressão, que até certo ponto se tornou popularizada, é tratada com maiores aprofundamentos no Evangelho segundo o Espiritismo, que vimos hoje no capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. E nos diz o seguinte, que essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros. Porque ninguém há que não necessite para si próprio de indulgência. A doutrina espírita, ao nos evidenciar nas leis de Deus, aquelas associadas à necessidade da reencarnação, evidencia que todos nós trazemos de outras experiências reencarnatórias um quadro de imperfeições, de problemas que criamos, de atitudes absurdas e que hoje, para nós termos uma ideia, a presente encarnação em que nos encontramos é a melhor de todas. E ainda percebemos, muitas vezes, em nosso íntimo, ímpetos de agressividade, de cólera, de desequilíbrio em diversas áreas do comportamento, deixando bem evidenciado que nós trazemos um passado complicado. Ora, diante disso, é imprescindível praticarmos a indulgência e o perdão em relação ao nosso próximo, para que possamos, em termos de consciência, sermos perdoados, sermos ajudados na misericórdia divina, na superação dessas imperfeições. Não podemos esquecer que no próprio Pai Nosso, ao clamarmos a Deus, perdoa as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, faz ao mesmo tempo uma referência à vida atual e a vidas anteriores, que não temos o acesso de memória sobre a intensidade dos erros que já cometemos. E mais adiante, o Evangelho ainda acrescenta o seguinte: antes de profrigarmos a alguém uma falta, vejamos se a censura não pode ser aplicada a nós.
Sabemos, através do próprio conhecimento que a psicologia nos traz, de que facilmente nós identificamos e condenamos nos outros erros e desequilíbrios que, de alguma forma, têm um nível de sintonia conosco, consciente ou inconscientemente. Então, estejamos atentos. Se algo, com muita frequência, nos chama a atenção, na atitude ou no comportamento de alguém, reflitamos. O que é que eu tenho a ver com isso? Por que é que essa imperfeição do outro me chama tanta atenção? Porque, em termos de psicologia, é um sinal que caracteriza questões interiores em nós. Por outro lado, quando facilmente nós acolhemos e entendemos determinados erros e imperfeições dos outros, é porque naquela área nós já estamos bem amadurecidos e superados em termos de imperfeições. Mas, fechando o comentário a respeito de atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, é que jamais podemos atirar pedras, porque nós trazemos muitas questões de desequilíbrios e imperfeições em nossa alma. Silmara, Exatamente. E trazendo aqui, Soares, a contribuição extraordinária do nosso amigo Edson, ele nos diz o seguinte: servir ao Evangelho para algumas pessoas não é possível por não se acharem capazes. É um equívoco. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Todos nós podemos nos tornar apóstolos do Mestre. Exatamente, é para isso que nós estamos aqui neste mundo de provas e expiações, que é uma grande escola de aprendizado. Todos nós somos aprendizes, né? Então, todos nós, um dia, né, Edson, todos nós, um dia, nos tornaremos anjos, como nos diz a música, que eu sei que você também gosta muito, né, do grupo Acorde. Um dia todos nós seremos anjos, vamos trabalhar e acreditar. E ele segue trazendo suas contribuições, dizendo o seguinte: o bem é apanágio do Evangelho de Jesus. Façamos o bem, no limite das nossas forças, não no limite das forças do nosso semelhante, e estaremos servindo ao Evangelho e ao progresso do nosso orbe. Muito bem. Quer comentar alguma coisa, Soares? apenas acrescentando algo que Edson colocou. Fazem uma distinção entre apóstolo e discípulo. Isso. Apóstolo é atribuído realmente àqueles que foram designados por Jesus no começo do Evangelho. E os discípulos são aqueles que vieram depois. Inclusive, o sinônimo de discípulos é aprendiz. É aquele que segue para aprender, vivenciar os ensinamentos de Jesus. Mas a colocação em si é bem importante que o Edson fez. E era isso só, Silmara, que eu queria fazer essa Certo. diferenciação. Então, vamos para a última pergunta. Para uma pergunta da manhã de hoje, que é a seguinte: de que depende nossa paz e felicidade tão desejada, né, Soares? Emmanuel trata com excelência sobre isso ao comentar a passagem de Lucas, capítulo 12, versículo 15. A vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. E Emmanuel, então, traz para nós bens externos a mensagem.
e destaca o seguinte, de que nossa paz e felicidade dependem do uso que fizermos, onde nos encontrarmos hoje, aqui e agora, das oportunidades, dons, situações e favores recebidos do Altíssimo. Então, para a sociedade materialista, que acha que a vida se limita ao espaço de tempo entre berço e túmulo, coloca a felicidade na conquista de bens, no acúmulo de bens, na conquista de posições, de questões puramente transitórias, aonde a realidade do mundo de provas e expiações, como é a Terra, deixa bem claro a fragilidade que a criatura humana tem sobre as questões passageiras da vida. Ora, é imprevisível determinados acidentes, a perda de entes queridos, que traz muitas dores e sofrimentos, a felicidade do homem, a sua paz, não pode se estabelecer nas questões materiais e transitórias. E colocando na diretriz correta, Emmanuel nos aponta o seguinte: mobiliza com critério os recursos depositados em tuas mãos. O Senhor não te identificará pelos tesouros que ajuntastes, pelas bênçãos que retivestes. Reconhecer-te-á pelo emprego dos teus dons, do valor de tuas realizações. É essa a diretriz que nos é apontada para a verdadeira felicidade e paz. Percebermos-nos como temporários depositários da verdadeira posse de bens que não nos pertence, mas é do Pai Criador que nos empresta, nos facultará o caminho seguro para a realização dessas propostas que Emmanuel nos traz. Então, lembrando a mensagem Bens Externos, e que está no livro Caminho, Verdade e Vida. Silmara, Pois é. dê prosseguimento e depois dê uma olhada aí como estamos no chat. Eu estava aqui me lembrando justamente da questão 922 de O Livro dos Espíritos, né? A medida de felicidade que nos dizem os benfeitores que para a vida material é a posse do necessário. E para a vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. A consciência de que nós Exatamente. estamos fazendo a nossa parte. A consciência de que nós estamos nos alinhando, nos esforçando para nos alinhar com as leis divinas, aquelas que estão em nossa consciência. A lei do amor. A única e verdadeira felicidade para todos nós, vai nos afirmar também os Espíritos na questão 614. Por isso que é tão bom, né, Soares, a gente buscar, estudar, para a gente ampliar o nosso entendimento, né? E a gente passa a entender que a felicidade, ela não está fora, não. Ela não está nas coisas, ela não está no dinheiro, ela não está em roupas caras, ela não está em viagens internacionais, ela não está no outro, ela não está nada disso. Ela está dentro de nós. Quando a gente entende, né, e se dedica, a gente já começa a sentir aquela paz, né? A gente busca nos esforçar para a prática do bem. A gente quer ser feliz, faça o bem. Quanto mais a gente fizer o bem, mais a gente vai se sentir bem, né? Muito E bem aí, lembrada essa questão do Livro dos Espíritos.
não é? Por isso que é Muito tão bom importante. a gente buscar, minha gente, o estudo, o trabalho. Eu chego, eu fico aqui muito emocionada, porque realmente, cada vez que a gente estuda, a gente, nossa, como é que eu não tinha pensado nisso? Como é que eu ainda não tinha visto isso? Né? Mas fechando aqui, Edson nos traz a seguinte, nos traz perfeito Silmara e Soares, usamos o termo apóstolo com seu real significado. Podemos sim sermos um dia, sem dúvida, meu Verdade. amigo, sem Olha, dúvida. olhando pela perspectiva do espírito imortal, sem dúvida. Pois é, Jesus disse: sede perfeitos, né? Ou seja, sede felizes, luta, trabalha para alcançar a perfeição, ou seja, a felicidade que nos é possível. E Maria José nos diz: bom dia, muita paz para todos, assim seja. Meus queridos, nós estamos chegando aos momentos finais do nosso programa, agradecendo mais uma vez à Web Rádio Portal da Luz pela transmissão do programa Espiritismo no Ar, agradecendo a todos que participaram aqui no chat conosco, agradecemos a todos que irão nos acompanhar posteriormente, que Deus e Jesus abençoe a todos. Lembrando que às 15 horas de hoje nós temos o estudo da série Joana de Ângeles com José Soares, Autodescobrimento, livro É verdade. imperdível, né? Então, até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Até lá! Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações.